Muito bem-vindos. Queria conversar hoje com vocês e comigo mesmo um tópico que nos move. Literalmente é um tópico que nos move e que coloca a gente sempre para frente. Aliás, que se a gente for olhar, pessoal, o primeiro dos nossos patriarcas, Avraham Avinu, o primeiro dos avós, quando a Torá conta para a gente o começo da jornada desse homem que foi o homem que pavimentou toda a estrada chamada Estrada do Povo Yehudi, posteriormente com Yitzhak e Yaakov, seu filho e neto, a Torá conta para a gente o que fez Abrão se transformar em Avraham e o que fez Avram se transformar em Avraham. Abrão, Avram e posteriormente Avraham Avinu. O que causou essa transformação? A Torá fala para a gente a primeira vez que Avraham Avinu aparece fazendo qualquer coisa na Torá, Hashem fala as seguintes palavras: Lech lecha, move on, vai para frente. Lech, vai, lecha, para você. Continua andando, ou no caso de Avraham Avinu, comece a andar. Eu acho que isso é o símbolo judaico de cada um de nós, às vezes a gente fala, olha, tem dois Yehudim, 3 sinagogas. Óbvio que no lado positivo é o conceito de não estar satisfeito, é de lech lechá, de estar sempre precisando ir para frente. Essa é a marca do povo Yehudi. Essa tem que ser a marca de cada um de nós. Eu fico pensando, na verdade, pessoal, o seguinte: o que faz com que a gente possa ser lech lechá? Como que a gente transforma a nossa vida num lech lechá, num move on, num vai para frente, num se desloca? Queria começar por aqui, pessoal, o seguinte: na Torá, a gente teve 2 líderes dentro da Torá. No caso, Moshe Rabbeinu, e nos últimos 8 versos da Torá aparece seu discípulo Yehoshua. A Torá conta para a gente que quando Moshe Rabbeinu designou Yoshua, porque Moshe Rabbeinu estava partindo e Yoshua agora ia ser o próximo líder no finzinho do Sefer Torá, a Torá conta para a gente em Parashat Pinchas que Hashem deu uma ordem. Moshe, antes de você fazer Yoshua ser o líder, eu vou te pedir um favor. Uma ordem, na verdade. Qual é a ordem? Venatata meodecha alav. Disse Hashem, olha, coloque a sua aura espiritual em Yoshua. Ou seja, Hashem deu uma ordem para Moshe Rabbeinu colocar a aura espiritual dele, o poder dele, dentro de Yoshua, seu discípulo. E de repente Moshe Rabbeinu fala ok. E a Gemara conta para a gente o seguinte, que Moshe Rabbeinu era comparado com o sol e Yoshua com a lua. E quando Hashem fala para a gente, para Moshe Rabbeinu, venatata et meodecha alav, coloque sua aura, Rashi é muito sensível, em nome do Sifri, o seguinte: por que Hashem falou natata et meodecha alav, coloque sua aura e não toda a sua aura? Devia estar escrito, coloque toda a sua aura, porque se ele vai ser o líder, deixa ele ter full você dentro dele. Diz Rashi, porque Moshe Rabbeinu era o sol, e Yoshua era a lua. Não dá para Yoshua ser igual a Moshe Rabbeinu em potencial. Óbvio, lembrando que Yoshua era um gigante, mas Moshe Rabbeinu teve um, e nunca vai ter um segundo. Então a Gemara conta para a gente no Tratado de Baba Batra, pessoal, referente a isso, na página 75a, que existe uma diferença muito grande entre Yoshua e Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, o primeiro líder, era o sol, e Yoshua, o segundo líder, era a lua. O que quer dizer isso? O sol, pessoal, a gente nem consegue olhar. Se a gente colocar nossa face e olhar para o sol num dia ensolarado, a gente nem consegue olhar para o sol. Machuca os olhos, fere os olhos. Se a gente vê a lua, mesmo à noite, a gente consegue olhar com tranquilidade. Então diz o Talmud, oi lá no Leotabushá, que vergonha, que o primeiro líder era o sol e o segundo líder era a lua, que no caso é Yoshua. Lembrem mais uma vez, Yoshua era um gigante, era um tzadik. Mas quando se compara com Moshe Rabbeinu, e a gente só pode repetir isso porque o Talmud conta pra gente, não dá para comparar Moshe com Yoshua. Moshe Rabbeinu era ímpar e nunca teremos 2. Agora, pessoal, olha que interessante. A gente começa a olhar um pouquinho que tem outras pessoas no nosso povo, só para a gente poder fazer um comparativo, nem um pouquinho sem comparar, óbvio, sábios, que eram de gerações diferentes. Por exemplo,
a gente começa a olhar que tiveram homens muito grandes. Uremá, por exemplo, Rav Moshe Isserles, curiosidade, autor do Shulchan Aruch junto com Rav Yosef Karo, viveu um total de 42 anos. O Arizal, 1500, um gigante também, mesma época, viveu um total de 38 anos. Eram homens gigantes, sem comparar um com o outro. Moshe Rabbeinu também era um homem gigante. E Yoshua nunca será igual ao Moshe Rabbeinu, apesar que Yoshua era um mega tzadik, mas a Torá conta isso para a gente aprender. E qual que é a vergonha então, pessoal, que a Torá fala para a gente, a Gemara fala para a gente, diz o Talmud, olha, oi lá no Leotabushá, que vergonha, saindo de Moshe Rabbeinu indo para Yoshua? Moshe Rabbeinu só teve um, qual que é a vergonha? A pergunta é, para responder isso, o que Yoshua fez para ser o sucessor de Moshe Rabbeinu? O Talmud conta para a gente algo magnífico. Diz o Talmud para a gente, e é incrível como a gente pode aprender tudo com a certidão, porque Hashem nos conta isso, no caso no Talmud. O Talmud conta para a gente, pessoal, algo curioso, que Yoshua virou o discípulo de Moshe Rabbeinu porque ele era aluno mor dele, estava sempre junto com ele. Inclusive, Yoshua era o homem que preparava as aulas de Moshe Rabbeinu, em que sentido? Organizacional. Moshe Rabbeinu ia dar suas aulas para o povo Yehudi, ensinar a Torá, que é a coisa mais importante que Moshe Rabbeinu fez, dentre outras, liderando o povo, mas sem Torá nada vale. E de repente Yoshua limpava as cadeiras, arrumava as cadeiras, tirava os livros, colocava os livros, aquele trabalho que ninguém gostaria de fazer e acha que é algo muito, muito simples. Mas a dedicação total a você, no caso de Yoshua para Moshe Rabbeinu, essa dedicação total e esse estar junto com ele, preparar as aulas dele, sentar, limpar a sinagoga, arrumar a sinagoga para que a aula de Moshe Rabbeinu ficasse clean, foi o que fez Yoshua ser o sucessor de Moshe Rabbeinu. Não porque Yoshua era o maior QI da época, não porque Yoshua passou em primeiro lugar a melhor faculdade na época, mas sim porque Yoshua tinha 2 pontos em específico. Ele andava atrás de Moshe Rabbeinu a todo momento para poder aprender de Moshe Rabbeinu. E 2, porque ele fazia o trabalho de estar a sinagoga arrumada, tirar os livros, colocar os livros, limpar, arrumar as cadeiras para que as aulas de Moshe Rabbeinu para o povo, ensinando Torá, fossem da melhor forma possível. O Talmud diz para a gente que vergonha. A gente perguntou como assim que vergonha? Moshe Rabbeinu só tem um. Nunca vai ter outro. Qual que é a vergonha? O potencial de Moshe Rabbeinu só ele teve. Qual é a vergonha? Yoshua era um tzadik. A resposta, pessoal... A vergonha não é que nós tivemos Yoshua depois de Moshe Rabbeinu. A vergonha é, olhem que power, meus queridos, a vergonha é porque só teve um Yoshua. Porque Yoshua não teve nada de especial, de ter um QI, um dom único. Então muita gente poderia também ser Yoshua. Quando a Gemara diz que vergonha, a Gemara não está dizendo a vergonha de Yoshua comparado com Moshe Rabbeinu. Não, cada um teve seu potencial, cada um atingiu o seu potencial ao máximo. Porém, Chachamim estão contando para a gente, oi lá no Leotabushá, que vergonha, a vergonha é porque só teve um Yoshua. Uma vez que Yoshua veio do fato, meus queridos, de ter se empenhado, uma vez que Yoshua veio do fato de ajudar Moshe Rabbeinu, de estar se esforçando para ficar próximo dele, aprender o máximo dele, porque não tiveram outras pessoas igual Yoshua. Essa é a vergonha que o Talmud aponta. Não que Yoshua era menor que Moshe Rabbeinu, claro que não, porque cada um atingiu o seu potencial máximo, mas porque não tiveram, quote unquote, entre aspas, outros Yoshuas. Chachamim viram as qualidades de Yoshua e Moshe Rabbeinu. Igual o sol você nunca vai ser, mas Yoshua podia ser a lua e ele virou a lua da melhor forma possível. E a pergunta é, pessoal, eu fiquei pensando comigo mesmo, por que de fato não rolou? Por que nós não tivemos outros Yehoshuas? E o que a gente pode aprender disso? Porque o Talmud conta isso para a gente, então aqui a gente tem que aprender uma coisa hoje, aqui e agora, prática sobre isso. Eu acho que tem algo muito, muito prático. Por que outros não tiveram o Lech Lechá, o move on, igual que Yoshua teve? Por que Yoshua foi Lech Lechá, ele foi para frente, ele quis ser, e outros não? Eu acho que aqui tem um ponto específico maravilhoso, que eu acho que é o tópico que poderia fazer a gente ficar cada vez melhor ainda do que nós já somos. O que acontece conosco, a gente muitas vezes pensa ou acha
que na verdade não está nada sobre o nosso controle. E a verdade a gente tem razão. Porque quem comanda o mundo e as nossas vidas, por consequência, é Kadosh Baruch Hu, é Hashem. A gente pode fazer muitos cursos, pode se esforçar muito e sempre deve. Pode ser cursos vale para tudo isso, finanças ou qualquer carreira, e ainda assim a gente pode se dar muito bem na vida, tomara, todos nós, e às vezes, talvez não. Ou seja, o esforço que a gente fizer não garante o nosso sucesso. Porque quem controla o mundo é Hashem. Quando a pessoa se esforça e não tem um sucesso, na verdade ele tem o sucesso, mas é o sucesso que Hashem quis, e não necessariamente o que nós acharíamos correto, entre aspas, mas quem manda no mundo é Hashem. E a gente não deve se medir conforme o outcome, o que sai daqui, e sim conforme o input que é nosso. Ou seja, o outcome pertence 100% a Hashem, e o esforço, o input, pertence 100% a cada um de nós. Hoje eu queria falar o que nos pertence. O quê? Acompanhem comigo. Como ser Lech Lechá? Como ir para frente? E por que só teve um Yoshua? Que essa é a nossa questão. O que faz que tenhamos mais Yoshuas, ou um Yoshua dentro de cada um de nós? Ou o que faz que a gente possa ser Lech Lechá, move on, ir para frente na vida, em tudo? Em Torá, no business, em casa e a âmbito pessoal. A resposta, meus queridos, é a seguinte. Quando a gente entrou no Egito, a gente passou por lá e, de repente, Hashem designa Moshe Rabbeinu para ser o nosso líder. Ele vai conversar com o Paró para retirar o povo e a gente conhece um pouco da história de Moshe Rabbeinu, talvez toda, olhando para o Humash. Mas Hashem fala para Moshe Rabbeinu, eu vou lhe designar Moshe Rabbeinu com uma função. Amotzi etchem mitachat sivelot Mitzrayim. Eu vou tirar vocês da opressão do Egito. Óbvio que demorou um tempo, mas Moshe Rabbeinu no fim tirou o povo Yehudi da onde? Da opressão, diz o Pasuk, Sivlot, opressão do Egito. E o que é essa opressão? A gente muitas vezes entende que a opressão é o trabalho, e o trabalho era muito árduo. Pirâmides, esforço, suor, chicotadas, era muito árduo. Mas junto com isso, e a gente não pode esquecer, tem aquela opressão mental, emocional. O faraó, se a gente olhar a história, quis nos reduzir a menos do que um feijão, literalmente. Muito menor do que nós somos. Um dos exemplos que pode ilustrar isso muito bem, o faraó pegou, meus queridos, e colocou a gente para construir pirâmides em lugares que desabavam. E depois de um tempo, essas construções afundavam. Por que isso? Para falar, olha como vocês não são capazes. Vocês constroem algo, depois de pouco tempo a coisa já está torta, a gente tem que destruir isso, porque nem construir uma construção qualquer vocês não conseguem. Paró queria reduzir emocionalmente, fora a opressão física, o nosso povo também. E o povo se rebelou? Não. E por que não? Porque o povo não se rebelou durante 210 anos no Egito. E a resposta é o seguinte, que Faraó, gênio, apesar de Irachá, disse o seguinte para si mesmo e aplicou essa teoria. Se a gente diminuir eles, povo Yehudi, a nada, nada se comporta, melhor dizendo, como nada. Se a gente fizer uma opressão física, mas mais importante, mental, e a gente tirar a vontade dessas pessoas de ser alguém, o sonho de ser alguém, o sonho de Lech Lechá, de move on, a ambição de ser algo e alguém, o que vai acontecer? Eles nunca vão querer nada. E eles nunca vão ser nada. E é por isso que o Paró, de sua forma genial, pegou o povo Yehudi, oprimiu eles ao máximo, até que a gente vê no fim da história, quando Hashem fala, eu vou salvar vocês, 80% do povo não quis sair. Porque quem somos nós para sair? Paró de fato atingiu aquele ponto master de tirar a sede, a vontade, a ambição, o Lech Lechá de cada um de nós no Egito. No fim do Sefer Torá, a gente vê isso de forma clara, é muito interessante. Quando Hashem vem conversar com o povo, via Moshe Rabbeinu dando uma barahá, Hashem nos diz o seguinte, depois que a gente já saiu do Egito, aqueles 20% que sobraram somente, Venatata untanecha, melhor dizendo, Hashem lerosh,
diz o passuco no fim do Sefer Torah, Moshe Rabbeinu se dirigindo ao povo, você vai ser a cabeça velo lezanav, e não o rabo. Por que justo essa brachá? Fiquei pensando que essa brachá engloba tudo. Se você é a cabeça, se você tem vontade, você está em cima, você é tudo. Se você é o rabo, você acaba não sendo nada. Essa é a brachá que ficou para a gente como um povo depois que a gente sai do Egito. E Hashem pergunta diariamente para a gente, Habibi, Mr. ou Mrs., Habibi ou Habiba, quanta ambição nós temos, quanta vontade a gente tem, quanto desejo a gente tem. Lech Lecha, que foi a primeira palavra que Hashem se dirigiu a Moshe Rabbeinu, primeira na Torá, tem que ser o nosso motto, o nosso lema de vida. Tem que ser uma consequência natural de cada um de nós. Porque cada um de nós somos insubstituíveis. Nunca teve e nunca haverá, não só hoje na nossa geração, na história inteira do mundo, do primeiro dia de Adam Arishon até hoje, nunca teve e nunca haverá alguém igual a eu, alguém igual a você. Isso, você mesmo. Nunca. Nunca mais. O que nós fizermos fica para sempre e o que nós deixarmos de fazer, nunca isso mesmo será feito. A gente vive num mundo, pessoal, que a gente não pode falhar, porque a gente tem uma vida, e essa uma vida tem que ser o máximo, porque a gente nunca vai ter outra oportunidade na história do mundo de fazer o que a gente precisa. Muita gente na história do mundo atual, com a mídia maravilhosa que a gente tem, quantos followers, quantos seguidores você tem? Um Yehudi tem que saber que ele veio para o mundo não para ser um seguidor, ele tem que ser um líder. Nós temos que ditar o nosso sucesso de vida, cada um diferente do outro. Nós temos que ditar o que moralmente serve para a gente. E a gente tem que ter uma ambição de cada vez, pessoal, estar em movimento. Lech Lecha. E para frente, se a gente errar, ok, faz parte. Mas tem que estar sempre indo para frente. Eu quero ser um bom Yehudi, medíocre demais. Repito, eu quero ser um bom Yehudi, medíocre demais. Nós temos que querer ser o melhor Yehudi que existe dentro de cada um de nós. Eu quero ser um giant. Esse tem que ser o nosso lema. De verdade, o meu giant. O nosso giant, cada um o seu. Óbvio que a gente nunca vai se comparar com Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, and so on. Mas o Talmud fala para a gente, pessoal, se a gente olha para eles como anjos, então nós somos seres humanos. Ok, Talmud no Tratado de Shabbat, página 112a, verdade. Se eles são anjos, nós somos seres humanos, ok. Mas o nosso ser humano tem que existir dentro da gente. O problema é quando nós não vivemos o potencial que cada um de nós tem. Eu fico sempre pensando que o colchão é uma metáfora. Veio para servir a gente. E nós não viemos para o mundo para ser escravo do nosso colchão. Colchão quer dizer dormir, a preguiça, às vezes o prazer em excesso. O colchão veio para nos servir, é importante ter. A gente precisa dormir, precisa comer, precisa se divertir, precisa curtir a vida, mas nós não podemos ser escravos do colchão, dos prazeres, da preguiça. Sabe que os neurocientistas ensinam para a gente algo muito interessante, que o cérebro é igual um músculo. Na verdade, o cérebro é algum tipo de músculo que, da mesma forma que o músculo precisa de treino, precisa de esforço para se desenvolver, o cérebro também precisa disso. E dizem esses grandes homens pesquisadores que nosso cérebro, a gente usa muito pouco dele. A gente tem que ter o esforço, a vontade, o lech lechá, de stretch out, elastificar o nosso cérebro para que a gente possa crescer, para o nosso cérebro crescer e nós sermos cada vez maiores. Coragem, meus queridos, não é não ter medo. Coragem é persistir apesar do medo, ou melhor dizendo, dos desafios que a gente tem em cada uma das nossas vidas. Sabe, a gente tem que procurar qual aptidão que nós temos. Pessoal, cada um de nós tem que ter alguém, nem que isso aqui mude com o tempo. Esse alguém, que tipo de pessoa
que nos dá aquela aspiração de ser algo maior? Para quem a gente olha, tem que ter alguém que a gente olha e fala, uau, gostaria de ser igual a ele ou ela. Não igual, mas algum dom ou dons ou qualidades que eles têm e que a gente enxerga dentro da gente. Eu sempre penso e cada vez fico mais convicto desse ponto, que se a gente quer crescer de verdade, é olhar para outras pessoas mais nobres que a gente. E sempre tem, Baruch Hashem, é maravilhoso poder aprender dos outros, não ser igual aos outros, né? Aprender dos outros. Ler biografias de gente grande. Isso transforma a gente da outra vida. A gente vê um homem 2.0 que existe dentro da gente, que pode existir dentro da gente. Ler biografia de Gdolim, pessoal, de gigantes do nosso povo, é algo maravilhoso. Tem tantos livros em português e inglês de gigantes. Pessoas da nossa geração, de uma geração atrás, de homens grandes. Ler estes livros fazem com que nós tenhamos aspirações e gostaríamos o desejo de sermos maior. Sabe que a gente tem que ver quanto, meus queridos, a gente pode ser, e o maior sonho que tem que ter cada um de nós é atingir o nosso potencial. Sabe que quando Avraham Avinu chegou perto do seu 10º teste, Hashem se vira para ele e fala Avraham, vírgula, Avraham, 2 vezes a palavra Avraham. E o Zohar HaKadosh pergunta, por que Hashem falou para Avraham Avinu Avraham, Avraham 2 vezes? Falou uma vez só Avraham, e that's it. Porque ele falou Avraham, vírgula, Avraham, e aí Avraham Avinu respondeu em direção ao 10º teste, que era Kedat Yitzhak. E Zohar HaKadosh, que nesse teste, Avraham Avinu estava indo para o jackpot. Avraham, Avraham. Hashem disse sobre Avraham e cada um de nós de Zohar, que Hashem tem uma foto nossa lá em cima. E a gente tem uma foto nossa que a gente carrega aqui embaixo do nosso potencial, do que nós executamos durante a nossa vida. Hashem falou para Avraham Avinu no 10º teste, Avraham, Avraham. Jogo da memória. Avraham Avinu. O Avraham que você é agora na Terra, match, está exatamente igual ao Avraham Avinu que eu tenho aqui em cima. Jackpot, você cumpriu sua missão. O nosso objetivo na vida é atingir o potencial nosso, cada um diferente, que Hashem espera de cada um de nós. E o contrário de Olam Haba, que eu nem quero falar a palavra aqui porque eu não gosto, mas é importante que a gente saiba, é que é? Não é fogo, não é desconforto, talvez seja tudo isso, mas o maior contrário de Olam Haba, meus queridos, é a vergonha da pessoa não ter atingido o potencial máximo dele ou dela, de cada um de nós. Uau, olha onde você podia chegar e Habibi, olha onde você chegou. Eu, sim, cada um de nós. Sabe que quando a gente tem vontade, que desejo, que é o que faz a gente se mover, que é o Lech Lechá, que é o que faz com que pudesse haver mais Yehoshuas naquela época de Moshe Rabbeinu, como a gente mencionou no começo, que é o shiur de hoje, vontade. Quando a gente tem vontade, a gente tem desejo, a gente tem motivação, a gente consegue fazer tudo, mesmo coisas impossíveis. Sério? Explico para vocês o que eu quero dizer. Eu tenho uma história que sempre me chama a atenção. Um dos grandes homens que viveu há pouco tempo atrás, Rav Pam, Rosh Yeshiva de Torah Vadat, tinha muitos alunos. Uma vez, um dos seus alunos estava com o pai dele no hospital, e o pai se vira para o seu aluno e faz um pedido um pouquinho peculiar. Fala, olha, eu gostaria que você pedisse para o seu Rosh Yeshiva, Rav Pam, viesse me visitar, porque eu acho que com a brachá dele eu estou sentindo que eu vou conseguir melhorar e sair dessa, e sem a brachá dele eu não vou conseguir. O filho fica pensando consigo mesmo, eu vou pedir para o Rosh Yeshiva vir visitar meu pai, ele nem conhece meu pai direito, eu sou aluno dele, mas meu pai nem é, e vou atrapalhar o Rosh Yeshiva para vir até o aeroporto, até o hospital, melhor dizendo. Ele continua dia por dia lá no hospital, visitando o pai dele fala de novo, você falou com o seu Rosh Yeshiva, com o Rav Pam? O filho viu que não ia ter outra saída, ele liga para o Rav Pam um pouquinho com dor na garganta, dificuldade de falar. Rav Pam fala, pode falar. Ele fala, olha, eu queria, Rav, que o senhor pudesse vir visitar meu pai, porque meu pai fez um pedido, que o senhor viesse aqui, ele sentiu que o senhor viesse aqui dar uma brachá para ele, uma bênção, ele ia ficar melhor. Rav Pam falou, olha, eu tenho um outro familiar aí no hospital, mas eu não posso ir porque eu sou Cohen, e um Cohen não pode entrar em um local, entre parênteses, que tem pessoas falecidas. Rav Pam falou, só um minuto, tem que haver alguma forma de poder ajudar o seu pai. E Rav Pam, na ligação, fica pensando,
Rav Pam fala para esse filho, daquele pai que estava enfermo, o seguinte: tem janela no seu quarto? O aluno disse sim. E seu pai consegue chegar até a janela desse quarto do hospital? O aluno fala: olha, Rav, se o senhor me falar quando o senhor vem, a gente pode deslocar ele até lá, ele consegue sim. Rav Pam falou: deal. Essa terça, às 2 horas da tarde, esteja na janela. Eu vou estar lá 2, 3 minutos antes, mas você esteja às 2 horas da tarde. Meus queridos, Rav Pam, que era Kohen, não podia entrar no hospital. Ele estava às 2 horas da tarde, pontual, embaixo da janela, onde o paciente conseguia enxergar ele. Rav Pam acenou, falou alto uma brachá, que ele tem a cura, etc. e tal. Rav Pam acena, dá um sorriso e volta para sua casa. Pessoal, Rav Pam saiu da onde morava, se dirigiu ao hospital, tempo para ir, tempo para voltar, mas não dá, eu sou Kohen. Disse Rav Pam para si mesmo: se eu quiser, dá. Talvez não lá dentro, porque eu sou Kohen e não posso entrar no hospital, mas tem uma forma que dá, na janela. Eu aprendi dessa história, meus queridos, que quando a pessoa de verdade tem a vontade, ele consegue ser lech lechá, ele consegue ir para qualquer situação, sem descumprir o Shulchan Aruch. Mas dá. Queria contar mais uma história power para vocês, falando em vontade, em desejo, em move on, em lech lechá. Tem uma história que ela parece algo de criança, mas eu acho que é algo muito deep, muito profundo. 2 grandes homens, 1700, Rav Elimelech Milizhensk e Rav Zusha, 2 irmãos, eles foram uma vez num pequeno hotelzinho daquela época e faltava 2 colheres no refeitório de prata, no refeitório daquele pequeno hotel. E óbvio, por eles serem Yehudim, o dono do hotel falou que foram eles 2, não tinha nenhuma prova, abriram as malas, não acharam nada, mas falaram que foram eles 2, mandaram os 2 homens para a prisão. Rav Elimelech Milizhensk e Rav Zusha entram na prisão, ficam na cela com outros prisioneiros, e de repente Rav Elimelech estava muito triste. Rav Zusha fala para ele: por que você está triste, meu irmão? Rav Elimelech, porque a gente gostaria de fazer Shaharit, Mincha Ervit, quando a gente está aqui, a gente gostaria de estudar enquanto a gente está aqui Torá, e a gente não pode, porque tem um pinico aqui no canto da cela, para as pessoas fazerem as necessidades. Disse Rav Zusha para Rav Elimelech: mas qual o problema? Disse Rav Elimelech assim: qual o problema? A gente não vai poder estudar nada, nem falar nada de Torá, nem rezar aqui nenhum dia enquanto a gente está aqui dentro. Disse Rav Zusha: se essa é a vontade de Hashem, qual o problema? A gente veio para o mundo para fazer a vontade de Hashem, não para fazer mitzvot. Quando dá, show. Quando dá, maravilha. E para isso que a gente está aqui. Mas, quando dá. E quando não dá, se a vontade de Hashem é quando tem algo sujo, que a gente não pode estudar a Torá e nem rezar, então, vamos ficar felizes. Rav Elimelech falou: você tem razão. E os 2 começaram a dançar na cela. Quando eles começam a dançar, os outros prisioneiros estavam lá junto, também começaram a dançar. Eles contaram por quê. Colocaram aquele, me permitam, pinico no meio, no círculo, e todo mundo começou a dançar no meio do centro da cela, e todo mundo começou a dançar em círculo em volta do pinico. Vendo aquela comoção geral, os policiais perguntam o que estão fazendo, e eles contam: a gente está dançando em volta do pinico, e contam a história da interação entre Rav Elimelech e Rav Zusha. Vieram os policiais, falaram: olha, se isso está fazendo vocês tão felizes, a gente não quer vocês tão felizes, tiraram o pinico da cela. Rav Elimelech e Rav Zusha puderam depois, enquanto estavam lá, estudar a Torá agora e fazer tefilá. História cute, fofa, mas algo muito mais power e Hello Kitty tem aqui, pessoal, falando de grandes homens, obviamente. Por quê? Porque eu aprendi dessa história algo magno quando se fala de vontade. 2 pontos gigantes que talvez passem desapercebidos. A gente veio para o mundo para fazer a vontade de Hashem, do jeito que Ele quer, e não do jeito que nós gostaríamos que fosse. Power. Rav Elimelech falou para Rav Zusha e Rav Zusha para Rav Elimelech o seguinte: olha, e daí que o pinico está aqui? A gente não veio para cá para fazer mitzvot, a vontade tem que ser a vontade de Hashem e não a nossa. E por que isso é tão importante, pessoal? Olha que interessante. A gente, desde Adam Arishon, algo muito
importante. Desde Adam Arishon, se a gente for olhar, quando Adam Arishon fez o primeiro pecado, que era ele comeu o fruto proibido, que era tudo menos maçã. O que aconteceu, meus queridos, foi que a linguagem dos nossos sábios dizem o seguinte, que Adam Arishon falou para Hashem, acabou desobedecendo, óbvio que ele tinha razões, etc e tal, e Adam Arishon é um homem muito grande, mas de alguma forma a gente sabe que ele errou. Adam Arishon estava falando para Hashem, Ana Emloch, eu que mando no mundo, eu quero fazer do meu jeito. E Hashem diz para a gente, não para ele, todas as próximas gerações, até Mashiach chegar, serão um conserto para o pecado de Adam Arishon. Por quê? Porque cada um de nós morou dentro de Adam Arishon, e por isso que a gente conserta o que não Adam Arishon fez, o que a gente fez. Cada um de nós fazia parte, dizem Chachamim, de alguma parte do corpo de Adam Arishon, do primeiro homem. E qual que é o conserto? Adam Arishon disse, Ana Emloch, eu que mando aqui. Hashem diz, não, Ana Emloch, eu que mando aqui. E o conserto, meus queridos, é entender que quem manda aqui, nesse mundo, é Hashem. Não é fácil, é um trabalho de 120 anos, e a gente às vezes erra, faz parte mais uma vez, mas o nosso job é entender que quem manda no mundo é Hashem. A gente, até para fazer mitzvot, tem que ser do jeito que ele quer, e quando ele quer, e se ele quiser. Se a pessoa estiver cumprindo o Shabbat, e de repente acontece alguma coisa longe da gente, ele precisa levar alguém para o hospital, longe da gente, espera aí, o descumprir Shabbat, num caso específico, sempre consultando a Halachá antes para saber como se proceder, é cumprir Shabbat. Porque a gente não veio para o mundo para fazer mitzvot. Fazer mitzvot é must, mas tem que ser sempre do jeito que Hashem quer. A gente veio para o mundo para fazer a vontade de Hashem. O primeiro ponto que a gente veio para o mundo, a gente aprende da história de Avimelech para fazer a vontade de Hashem. O segundo ponto que a gente aprende é o seguinte, dessa historinha magnífica e profunda. Quando a gente faz a vontade de Hashem do jeito que ele quer, ele fala, ok, você fez minha vontade, e agora a sua vontade, pessoa, será a minha vontade, Hashem dizendo. Repito, quando a gente faz a vontade de Hashem, Hashem diz para a gente, agora a sua vontade, a nossa vontade, seres humanos, será a minha vontade, maiúsculo Hashem dizendo. Como a gente vê isso na história, quando eles começaram a dançar de forma muito feliz, falando, olha, quem manda aqui é Hashem, então se a gente não pode fazer mitzvot, pelo menos a gente vai ficar feliz em volta daquele pinico. O que aconteceu? Vieram os policiais e tiraram o pinico. Por que Hashem falou? Uma vez que você entendeu que eu mando no mundo, você retificou a sua porção do pecado de Adam Arishon, that's it. Agora a sua vontade é a minha vontade. Power, power, power. A verdadeira, a gente já escutou muitas vezes falar de emuná, confiar em Hashem, e tudo é importante, mas, pessoal, talvez a verdadeira emuná, que resume a vida de todos nós, é o quê? Entender que quem manda nas nossas vidas é Hashem. E o que a gente pode sim fazer é ter a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa motivação, o nosso ratzon, que é o que a gente está falando hoje. Mas o que vai sair disso pertence a Hashem. E quando a gente faz a vontade de Hashem, de verdade, o que acontece é algo magnífico. O que acontece? Quando a gente faz a vontade de Hashem, ele acaba fazendo com todo respeito a nossa vontade. Isso funciona também para pessoas, querem ver? Tem dois amigos, um quer ir no restaurante e outro quer ir no outro, pode ser marido e mulher, pode ser qualquer coisa. E aí, um quer ir no restaurante A e outro quer ir no restaurante B, ou qualquer outro exemplo. Se ficar cada um puxando para o seu lado, a situação não se resolve. Na hora que um dos amigos fala, sabe o quê? Eu sim vou para o A, eu vou ceder e vou para o A. Com respeito. O que acontece de imediato? O outro amigo fala, não, sabe o quê? Vamos para o seu restaurante, para o B. O que aconteceu? Até agora, cada um queria A, outro queria B, não se decidiam. Agora que um cede, os dois querem ceder, a gente tem outro problema agora. Quem a gente vai agradar? Por quê? Porque quando a gente consegue fazer a vontade dos outros, abrir mão da nossa vontade, sem abrir mão dos nossos princípios, mas abrir mão das nossas vontades, pronto.
a vida fica sorridente para nós, e aí Hashem fala, olha, você soube abrir mão das suas vontades para o outro, eu vou fazer o outro também abrir mão das vontades dele para você. Em tudo funciona isso. A gente tem que ter vontade e saber que a vontade de Hashem tem que ficar acima da nossa vontade. E a gente volta agora para o Ratzon, para a vontade, que é o que a gente está falando hoje no Shiur, pessoal. Ter vontade é must, mas a pergunta é o quê? Vontade do quê? E será que a gente tem vontade de verdade? A gente tem que chegar sempre mais perto dessa história que eu vou contar para vocês. Porque quando a gente tem vontade de verdade, pessoal, a gente consegue chegar até a Lua. Pronto, agora já ficou fácil. Chegar na Lua já ficou fácil. Mas imaginem, há 100 anos atrás, falar para alguém, eu estou sonhando em chegar à Lua. Iam falar que a pessoa é maluca. Hoje falam que já é tranquilo. Talvez daqui 50 anos ou 30 anos a gente vai ter já férias na Lua, passar uma semana lá e voltar. Nada é impossível hoje em dia. Quando a gente tem vontade, dá para fazer qualquer coisa até chegar na Lua. Olhem só essa história, pessoal, mas isso aqui é a história de vontade black belt, faixa preta. Rabbanit Kanievsky, esposa do grande homem, Rav Chaim Kanievsky, Zichronom Libraha, ela fez uma sociedade com seu marido quando casaram, mutuamente concordaram que os primeiros 5 anos, Rav Chaim Kanievsky morava em Bnei Brak e a esposa dele era filha do Rav Elyashiv, que morava em Jerusalém. 1 hora de distância para ir, 1 hora de distância para voltar de carro. Não estamos falando de 2 continentes, 1 hora de carro. Ela fez um trato com seu marido que os primeiros 5 anos, ela fez isso com um sorriso e com vontade, por isso que é ok. Os primeiros 5 anos, eles não foram de Bnei Brak para Jerusalém, para que ela pudesse visitar os pais dela. Por quê? Porque Rav Chaim Kanievsky estudava bem quando sua esposa estava por perto. E Rav Chaim Kanievsky tinha um Stipler, que era seu pai do lado, e seus mentores lá perto. Então ela falou para si mesma, se eu for visitar meu pai, eu vou ter que me ausentar meio-dia, o dia inteiro, meu marido naquele dia não vai estudar bem. Então, eu quero ser esposa de um gadolador. Eu estou pronta para isso. Essa é minha vontade. E não é à toa que ela virou esposa, quando se fala Rabbanit Kanievsky, porque ela era sócia desse grande homem, porque ela foi parceira nessa empreitada em criar um gadolador, que não é para todo mundo. Mas quando a gente tem vontade de verdade, pessoal, a gente pode chegar a qualquer lugar. A gente às vezes precisa abrir mão de algumas coisas, mas isso é vontade. Vontade fala muito mais alto de coisas menores que podem aparecer na nossa frente. Se alguém tem vontade de fazer alguma coisa, a fome fica algo pequeno, o sono vira algo pequeno, apesar que é importante, mas diminui a proporção, porque a vontade e o desejo fala mais alto do que tudo. E quando são desejos de coisas maravilhosas, grandes, monumentais, eternas, uau! Isso é o ser humano, isso somos nós. Isso vale para tudo, para dinheiro, para ginástica e leavdil, para o mundo de Torá. O que nós não podemos nos permitir é o luxo, na verdade luxo não, o vazio, de viver como um pneu murcho. Sabe, aquelas pessoas que andam assim, até fazem, pode ser até mitzvot, que é maravilhoso e tudo conta. Mas a gente não veio para o mundo para isso, a gente veio para o mundo para ser o nosso maior eu. Por quê? Porque a gente vive só uma vez. E já que a gente vive só uma vez, tem que ver de forma, o quê? Óbvio, power. Sabe que, para terminar, Rav Meir Hadash, ele era aluno do Alter de Slabodka, Rav Finkel. O Alter de Slabodka uma vez foi para a cidade grande, para Berlim, e Rav Meir Hadash, ainda quando era aluno, antes de virar o grande homem, ele foi atrás do mentor dele, o Alter de Kellen, para a cidade grande, para Berlim. Eles foram num hotel, e quando eles entram nesse hotel, ele foi observar o seu Rav. Quando ele entra observar o seu Rav, escondido, sem o Rav perceber, ele queria falar, olha, eu queria ver o que meu Rav é para algum dia ser igual a ele. Ele tinha o desejo, o lech lechá de move on, ser um homem grande igual ao Alter de Slabodka. Ele se esconde atrás da cortina, enquanto o Alter de Slabodka estava conversando com um senhor num hotel, e o Alter de Slabodka logo vê ele, é um homem muito observador, fala para ele, vem sentar do meu lado. Depois que esse homem já estava terminando a conversa, Rav Meir Hadash, que era Meir antes, vem sentado, o Alter do lado de Slabodka. Meir fala para ele, Rav, eu vi o senhor, quando estava atrás da cortina, antes o senhor me vê conversando com um homem. Esse homem que acabou de sair aqui. O que ele faz aqui? O Alter de Slabodka vira para ele e fala, vou te contar, já que você veio para aprender.
Ele está querendo abrir um koler. Rav Meir fala para ele, Meir diz para o Alter de Slabodka, ele é um homem rico, esse Alter de Slabodka não. Esse homem que o senhor estava conversando, pergunta a Meir para o Alter de Slabodka, é um homem de contatos, de networking? Não. Ficou um pouco confuso, Rav, então como que ele vai abrir um koler? Ele precisa de fundos para pagar os avrechim, para pagar os homens que estão estudando lá. Disse o Alter de Slabodka, eu vou te ensinar algo. Ele é um homem sem contatos, é um homem sem verbas, mas ele tem uma coisa, que com isso, verbas e networking se resolve. Perguntou Meir para o Alter de Slabodka o que ele tem. Disse o Alter de Slabodka para Rav Meir, no futuro Rav Meir Hadash, o quê? Ele tem vontade. Porque quem tem vontade, disse o Alter de Slabodka, tem tudo. E quem não tem vontade, por enquanto, até ter vontade, não tem nada. E perguntou Meir para o Rav Natan Tzvi Finkel, Alter de Slabodka, o que o senhor disse para ele? E o que eu disse para ele? Vai abrir o koler. Sério, Rav? Disse sim. Porque disse o Alter de Slabodka para Meir o seguinte, quem sou eu, quem seria qualquer um de nós para apagar a chama, a vontade, o sonho positivo de qualquer outro Yehudi? E pessoal, quando se fala de vontade, para terminar, como a gente sabe de verdade se a gente tem vontade e do que a gente tem vontade? Simples. Vemos, olhando, observando aos outros, mas não, a nós mesmos, o que nós fazemos com vontade. O que a gente faz com vontade demonstra a nossa vontade, porque como se fala em hebraico, vontade e ratzon. Que palavra tem parecida com ratzon em hebraico? Ratz, correr. É só olhar para onde a gente corre que a gente percebe qual é a nossa vontade. Ratzon, vontade, e ratz são palavras irmãs, porque onde a pessoa corre é lá que está a vontade dele ou dela. Eu queria só lembrar uma coisa importante, queridos. Na nossa geração, muitas vezes a gente confunde procurar, que a gente está à procura do prazer. E a gente viaja, gastronomia, decoração, carros, glamour, sempre à procura do prazer. E Hashem instigou isso dentro de cada um de nós. Porque isso é importante, ter prazer na vida. Mas a gente tem que aprender uma coisa, que não adianta ir atrás do prazer. Hashem falou, coloca o input, se esforça. Porque tudo que a gente se esforçar na vida, a gente algum dia vai ter prazer. O círculo vicioso é o seguinte, propósito gera prazer. Prazer gera mudança de hábito. Sempre, queridos, que a gente se esforça para algo, qualquer coisa. E quando a gente vai crescendo na vida, a gente vai se esforçando para coisas diferentes. O esforço gera prazer. E quando a gente tem prazer, a gente muda hábitos. E quando a gente muda hábitos, nós nos transformamos em outras pessoas. Que a gente possa encontrar, através do nosso esforço, o prazer verdadeiro, o eu verdadeiro que existe dentro de cada um de nós.